Bom, você provavelmente conhece o Chao Nu como Face Genius, aquele cara perfeito dos doramas, mas você sabia que ele quase se acidentou feio e foi salvo por causa do tamanho da sua bunda? Pois é, gente. Bom, seja bem-vinda, Aroha. Hoje nós vamos falar sobre o lado que a Coreia esconde por debaixo daquele tapete de perfeição. Vamos falar dos 10 programas de TV mais hilários, inusitados e sem filtro que provam o quanto o Chao Nu é gente como a gente e adora passar uma vergonha. Bom, já deixa aí o seu like e eu quero que vocês também aí vão comentando já qual é o seu momento favorito dele fora dos K-dramas. Então, simbora nós. Olá, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl. E quem tá patrocinando esse vídeo aqui, porque, gente, assim, esse vídeo aqui é patrocinado, tá? Pra quem não sabe, você pode pedir, sim, um vídeo de qualquer tema, se você mandar pra mim um pix de qualquer valor pra poder ajudar o canal. Então, a gente acaba fazendo o quê aqui? Vídeos patrocinados. Você escolhe o tema e a gente conversa um pouquinho pra ver como é que vai ficar esse vídeo. E aí, eu faço o vídeo dos seus sonhos, tá? É só vocês mandarem o pix, tá? Pra essa chave aqui embaixo. Inclusive, pra quem for aí do lado internacional também não tem problema, pode mandar um PayPal nesse mesmo e-mail, tá? gabrielaponte83@gmail.com. Bom, e quem me pediu esse vídeo foi a Reijane. Ela queria saber mais sobre os programas de TV que Nunu participou. Então é o seguinte, né, gente? Para qualquer Aroha, acompanhar o Chao Nu nos K-dramas ou até nos palcos é realmente uma experiência incrível, né? A gente vai vendo aí nesses últimos 11 anos como ele evoluiu pra caramba, mas é nos programas de variedade e nos reality shows que a gente descobre o lado mais desarmado dele, super competitivo e genuinamente engraçado. Gente, inclusive a gente vê o quanto ele se assusta fácil. Não, assim, ele é realmente maravilhoso. Bom, longe do roteiro rígido, de garoto perfeito, de príncipe encantado, ele já passou por diversas situações completamente inesperadas. Desde encarar a selva até virar meme por causa dos seus atributos físicos, tá? Então, a intenção desse vídeo aqui é mostrar os 10 programas mais engraçados e inusitados que simplesmente não podem ficar de fora da sua lista, tá? E eu vou começar agora com o 10º lugar, é o programa Running Man. Bom, o episódio 604 é um clássico instantâneo, tá? Inclusive, esse programa está disponível no Viki ou no Cocoa, tá? E o Chao Nu vai ao programa acompanhado do Moonbin e do Sanha, tá? Justamente para poder garantir ali uma dinâmica caótica e deliciosa de assistir. Bom, nesse programa em específico, ele conta que ele também já foi dispensado uma vez na vida, né? Tava ali rolando uma dinâmica de revelações, ele chocou todo mundo ao confessar que já tinha levado um fora na época do colégio. Ele contou que chegou a chorar e ir atrás da menina pedindo para voltar. A reação indignada e incrédula de todo o elenco do programa, perguntando: quem na Terra teria coragem de rejeitar o Chao Nu? Gente, assim, ficou todo mundo estarrecido, chocado, né? E realmente essa é uma das cenas mais engraçadas da história recente desse show, né? E acaba que no fim das contas ele fala com a maior cara lavada: ah, mas aí depois eu pedi pra ela voltar e ela voltou. Aí ficou todo mundo assim: ah, Nunu, pô... Mas ele contando com uma riqueza de detalhes, a galera prestando atenção, né, chegando a ficar com pena dele, do tipo assim, nossa, gente, a gente tá chocado com essa informação, meu Deus do céu, um dia Nunu já foi dispensado por alguém, que coisa louca, que coisa absurda. Mas não, gente, foi só ele pedir pra voltar, que a menina simplesmente voltou, ou seja... Ai, Nunu, realmente você só solta pérolas desses programas maravilhosos. Bom, agora que a gente já assistiu o 10º lugar, vamos agora pro 9º lugar. Vamos falar agora do programa Problematic Man, que ele participou sozinho, na verdade, né? Esse show, ele é muito focado em desafios de lógica, de inteligência, e é inusitado porque foca inteiramente no cérebro do Chao Nu. Olha que coisa louca. Então, eles colocaram no quadro, literalmente,
tá? Expondo lá em detalhes o histórico escolar dele, as notas dele, da época de escola, tá? Notas perfeitas, ele foi presidente do Grêmio Estudantil, ele foi capitão dos times de futebol e dos times de basquete também, e ele foi vencedor de prêmios de debate, ou seja, lindo, um cara gênio da matemática, o cara perfeito, né? E todos os homens que estavam na bancada, eles estavam simplesmente inconformados de como ele pode ser perfeito em tudo, né, gente? Mas assim, gente, é por isso que as mulheres acabam se apaixonando por ele. Vocês não conseguem entender que a mulherada não tá ligada só na beleza dele, porque ele é bonito por dentro e por fora, entendeu? Ele tem um coração maravilhoso, ele tem um cérebro maravilhoso, ele tem um corpo maravilhoso, ele é todo maravilhoso, entendeu? Então assim, homens, por favor, entendam, não é só a beleza que a gente tá olhando, a gente tá olhando o conjunto da obra. E até no conjunto da obra, o homem é nota 11. Então, assim, fica difícil pra vocês. É um nível muito altíssimo, assim, altíssimo demais. Não tem como competir. A gente passa agora para o 8º lugar. A gente vai falar agora de Weekly Idol, que é um programa que, na verdade, tanto o Chaunu quanto o Astro como um todo participou dezenas de vezes, né? E a gente vai falar agora especificamente do episódio 279, no qual o convidado é o Astro, tá? Não é só o Chaunu. Bom, o Astro sempre foi uma máquina de carisma, eu acho que isso todo mundo já sabe, né? Especialmente nesse programa, por isso que eles foram convidados diversas vezes. Mas o Chaunu se superou, de fato, nesse dia aqui, gente. Ele aceitou o desafio de fazer o famoso passo de escorpião. Que quando você olha assim, você fala assim, meu Deus, o que seria um passo de escorpião? Vai estar passando aqui na tela em algum lugar, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês, pra poder ilustrar o que seria esse passo de escorpião, tá? Porque, na verdade, faz parte de uma coreografia do grupo Infinity, tá? É uma coreografia ali que revela uma física de solo que exige muita força, né? Porque você tem que subir de costas, né? Realmente exige muito equilíbrio e muita força, né? Então, ele fez ali repetidas vezes, né? Teve que reencenar cantadas cafonas também de cinema, olhando direto para os apresentadores, gerando muita vergonha alheia. Mas é uma vergonha alheia, gente, que é deliciosa de assistir, né? A gente sabe que o Chaunu, quando ele proporciona entretenimento, ele proporciona entretenimento completo, né, gente? Faz a gente se apaixonar, faz a gente rir, mas assim, é maravilhoso, é simplesmente sensacional. Fora que você vê também os outros meninos do Astro olhando ele fazendo a coreografia e a reação deles, tipo assim, eles rindo a beça. Porque assim, não é só os apresentadores que se divertem, tá? Os apresentadores se divertem, os meninos do Astro se divertem e a gente aqui como plateia se diverte também. É simplesmente impagável. Bom, bora falar agora do 7º lugar, que é o programa To You Project Sugarman, temporada 2. No qual foi convidado o Astro todo, tá? Não apenas o Chaunu. Bom, aqui tava ali uma mistura de Astro com Red Velvet, né? Porque os dois grupos estavam ali participando do programa e conversando sobre diversas coisas. Mas o grande destaque desse episódio foi a batalha de olhares entre a Wendy, do Red Velvet, e o Chaunu, do Astro, né? Então, ela no início do programa falou, não... Eu tô confiante, porque se eu tiver que competir com alguém com relação a contato de olhos, né, assim, um contato entre olhares, com certeza eu vou ganhar, não vou perder. Então ela ficou toda confiante dizendo que ia ganhar de qualquer um nessa competição de ficar encarando e não rir, não desviar o olhar de jeito nenhum. Mas quando ela ficou olhando fixamente pro Chaunu, e o Chaunu olhando bem nos olhos dela, com aquele sorrisinho clássico dele de canto, é óbvio que ela ficou completamente assim, sem saber o que fazer, ficou tímida, desconcertada, começou a gritar de vergonha, e todo mundo em volta morrendo de rir. E ela acabou perdendo, gente, essa batalha em menos de 3 segundos. Realmente foi, assim, a maior perda da história da TV coreana. De uma pessoa que se dizia inabalável. Não, assim, sou dura como uma rocha, sou impenetrável, ficarei séria, compenetrada, ninguém me abala, não vou rir, não vou desviar o olhar, né? Segura de si, maravilhosa, perfeita. Chegou lá, minha filha, o Chaunu desbancou ela toda, a mulher derreteu que nem manteiga, assim, ó, na frigideira.
Gente, o pessoal ficou todo rindo depois, assim, foi realmente muito incrível. Vamos agora para o sexto lugar, que é o Secret Violet Training, que é um programa aí que estreou em 2017 e o Chao Nu acabou participando justamente do primeiro programa de todos, do piloto do programa, né? Então, esse programa entregou um dos momentos mais compartilhados pelas arojas nas redes sociais, porque realmente, gente, isso aqui foi uma loucura. Aliás, o programa todo foi uma loucura. Deve estar passando aqui algum pedaço disso aqui, mas eu vou tentar resumir o que aconteceu durante todo esse programa, porque eu acho que ele todo vale muito a pena de ser assistido, tá? O Chao Nu fez uma dancinha super sexy de Coming of Age Ceremony, que é uma música da Park Ji-yoon. E assim, maravilhoso, sensacional, nota 11 de 10, tá? E aí, logo em seguida, ele muda instantaneamente para uma versão mega fofa de Cheer Up do grupo feminino Twice. Gente, assim, e toda vez que o Nunu dança coreografias de grupos femininos, ele sempre faz uma expressão e começa a rebolar. Gente, assim, é simplesmente incrível. E para poder fechar todo esse rolê, porque Chao Nu, né, não tem palavras, assim, de quanto ele é perfeito. Ele ainda fez o clássico Aigyo, né, que é aquele charme fofinho, da música Nunaya, né? Mas ele fez de um jeito tão envergonhado que fez os apresentadores rolarem de rir. E assim, gente, é muito, muito engraçado, porque mesmo ele sabendo que tá pagando mico, ele continua, porque nesses programas o Chao Nu não tem muito freio não, tá? E ele não tem medo de passar vergonha, ele faz de tudo pra fazer a galera rir. Ele é realmente muito bom nisso. Eu acho que ele simplesmente nasceu pra fazer esses programas de variedades e tem um time de comédia maravilhoso. Agora, dizer que esse homem, gente, não é talentoso, não é engraçado, gente, pelo amor de Deus, vocês estão assistindo os programas errados, porque não é possível. A gente só tá vendo aqui coisas hilárias e coisas engraçadas e fofas e deliciosas de assistir. Bora agora pular para Handsome Tigers, que é o número 5 aqui da nossa lista, tá? Que rolou em 2020. Esqueça o conceito de flower boy, delicado, príncipe, fofinho, porque aqui nesse reality show, gente, tem basquete real, tá? E os times são extremamente competitivos. E a gente sabe que o Chao Nu, ele é tão focado, tão dedicado, que você fica assim, assustada com tamanha força, dedicação, foco e fé. Assim, realmente é um troço muito louco, né? Porque você vê em todos os episódios ele correndo daqui pra lá, de lá pra cá, a quadra inteira. Ele sua horrores, faz um esforço físico danado, fica matutando estratégias. Ele cai, se joga no chão, treina até a exaustão. É por isso que eu falo que quando ele se propõe a fazer algo, não importa o que, ele sempre vai dar 110%, tá? Ele realmente tem 100% de aproveitamento em tudo que ele faz. Então esse programa aqui, ele acaba sendo inusitado porque revela um lado rústico dele, muito determinado, extremamente atlético, que muita gente que só assiste aos K-dramas românticos não imagina que ele tem. Inclusive, teve uma vez que ele perdeu um desses jogos aí de basquete e ficou extremamente chateado. A gente vê uma cena dele começando a encher de água, assim, e você vê a lágrima vindo, e ele simplesmente começa a chorar. E a galera começou a falar assim, meu Deus do céu, mas ele sempre dá tanto de si, ele se dedica tanto, por que que ele tá chorando dessa forma? Porque ele sempre planeja na cabeça dele uma versão de que ele sempre consegue fazer tudo, né, e bem, porque ele é perfeccionista. Então, quando ele não consegue alcançar o objetivo dele, ele fica extremamente decepcionado, extremamente frustrado, mesmo a gente vendo que ele tá dando o máximo de si, né? Então, eu acho que ele se cobra demais, e isso é com relação não só ao basquete do Handsome Tigers, é com relação a tudo, tá, gente? Bom, vamos falar agora de Law of the Jungle em New Caledônia. Gente, isso aqui é maravilhoso, tá? Isso aqui foi logo no iniciozinho da carreira do Nunu. Nunu era dessa finura, tinha quase que, tipo assim, 0% gordura e 0% músculo, tá? Porque ele tá muito magrinho aqui nessa época. Mas você imagina você colocar o Face Genius pra dormir no chão, passar perrengue, né? Ter que ficar pescando em barco, né? Se sujar todo, comer umas comidas exóticas no meio da selva, logo no início da carreira, gente. Realmente foi
muito perrengue, tá? O choque físico dele com o ambiente é muito divertido, porque é óbvio que ele não tá nem um pouco acostumado em passar vários dias na selva, claro que não, né? Mas o mais inusitado é que no meio daquela lama toda, daquele mato todo, de bastante suor, sem maquiagem nenhuma, mesmo assim, o visual dele continuou tão impecável que deixou todos os outros participantes indignados, do tipo assim, gente, mas meu Deus do céu, esse garoto tá suado no meio do mato, sabe, lutando pra conseguir comida, esse cara tá num barco, pescando por horas e horas, como é que pode esse garoto tá sempre lindo, sem maquiagem, descabelado, mas tá sempre lindo, que absurdo. Pois é, gente, isso é Law of the Jungle em New Caledonia. E a gente também já vai emendando esse clima selvagem com Rented in Finland, que fica em terceiro lugar, né? Simplesmente, quem estava na Finlândia junto com o Nunu era quem, gente? Kwak Do-yeon, Lee Dong-wi e Lee Jae-hoon. 3 palhaços, né? E que combinam super bem com a forma de ser do Nunu. Eu acho que os 4 têm um clima, um jeito, um caráter, né, totalmente diferente, mas que combinou tanto esses 4 estando juntos na Finlândia, que esse programa aqui é delicioso de assistir, ao ponto de você repetir diversas e diversas vezes e você não se cansa, tá? Foi o programa mais recente que o Nunu fez, ele fez antes de ir pro exército, e é muito maravilhoso, porque a gente vê aqui um Chaonu que tá completamente isolado do mundo, nos confins da Finlândia, no interior da Finlândia, vivendo uma vida pacata, sem energia elétrica, sabe? Sem saneamento básico, tendo que tomar banho numa lagoa, entendeu? Tendo que catar frutinha no mato pra poder comer. Uma loucura, tá? Mas ali tava pleno, tava em paz, tava tranquilo, numa rotina rural, ao lado desses meninos nos arrancando boas risadas, tendo que cortar lenha. É uma coisa de louco aquilo dali, tá? E ali, gente, você vê que ele é muito pé no chão, que ele é muito brincalhão, mas ao mesmo tempo ele também é muito maduro, né? E todo esse jeito dele, longe dos holofotes, do glamour, do K-pop, você acaba se apaixonando por ele, porque ele é realmente muito apaixonante. Inclusive, ele fez uma experiência ali, né? Uma coisa meio ecoturística, meio uma coisa rural mesmo, que é andar a cavalo, né? Tinham vários lagos onde eles estavam, né? E aí ele entra no lago com um cavalo e tudo, e fica cavalgando na água, e você fala assim, meu Deus do céu, gente, o que eu tô assistindo? Eu tô assistindo um ídolo de K-pop, né? Nos confins da Finlândia, andando de cavalo no meio de um lago. Tá lindo, tá maravilhoso, parece um cartão postal, jamais imaginei isso, mas assim, é isso que é Rented in Finland, tá? Maravilhoso, tá? Eles pra cozinharem também, nossa, gente, assim, hilário. Cada episódio tem uma coisa ali diferente, uma coisa que te instiga, que você fala assim, meu Deus do céu, como é que eles conseguiram sobreviver a esses dias na Finlândia? Mas conseguiram sobreviver, isso que é o mais importante. Knowing Bros é o programa que eu vou falar aqui na segunda posição. Knowing Bros Ask Us Anything, tá? Na verdade, ele foi convidado em vários episódios, tá? Mas eu vou falar aqui, porque as participações dele aqui são lendárias, tá? Eu acho que vale a pena ver todos os episódios que o Nunu participou. Especialmente o episódio que ele tá junto com o Moonbin. Esse que ele tá junto com o Moonbin é maravilhoso, porque foi aqui que ele contou a tal história bizarra que eu tava comentando no início do vídeo, de que a bunda grande dele salvou a vida dele, gente. Assim, e nem é zoação, porque é real. Ele conta que ele caiu de uma altura considerável no meio de uma obra, e aí ele caiu em cima de um prego enferrujado. Se não me engano, eu acho que eram vários pregos enferrujados, né? Que nem chegou a atingir o osso ou o músculo principal, porque tem toda uma fartura ali, entendeu? De gordura naquela região, né? De músculo também. Mas assim, não chegou nem aí no músculo principal, porque tinha muita coisa ali para poder o prego ultrapassar, sabe? Mas como tava sangrando, claro, né? Levaram ele pro hospital, obviamente, né? E aí foi isso, né? Tiraram lá o prego, passaram ele uma injeção antitetânica, porque nesses casos tem que tomar vacina antitetânica mesmo. Então, ele contando isso pra galera do programa, que o programa parece que você tá numa sala de aula, né? Então, ele foi quebrando o gelo ali com os comediantes do programa,
E outro momento também que foi, assim, extremamente hilário, foi ele tentando vestir calças de pijama sem as mãos. Aquilo dali realmente foi muito impagável, né? Foi muito incrível. E, inclusive, ele fez essa competição de vestir as calças de pijama com a atriz que contracenou com ele no Mayadi is Gangnam Beauty, né? Então estão lá eles com aquelas calças floridas tentando vestir sem as mãos. Gente, assim, mas o Chao Nu, ele tem uma flexibilidade que você não tá entendendo. O negócio aqui foi muito louco, tá? Obviamente, ele não ganhou a competição, quem ganhou a competição foi a atriz, mas assim, gente, todos os competidores estavam fazendo várias estripulias para poder colocar o pijama, gente. Realmente foi impagável. Bom, e o primeiríssimo lugar, eu acho que você já deve saber qual é o programa, né? Que foi o programa que o Chao Nu mais participou. Foram diversos episódios, dezenas de episódios, e todos maravilhosos, que é o Master in the House ou All the Butlers, né? Inclusive, esse programa também tá disponível no Cocoa, né, gente? Então, esse aqui é o santo graal do Chao Nu da variedade, tá? Esse aqui é realmente um programa obrigatório para quem é fã do Nunu, porque aqui ele era um membro fixo, ele não era só um convidado, né? E ele foi membro fixo durante mais de um ano, ou seja, tem muitos episódios mesmo, né? Porque aqui ele abandonou completamente aquela pose de intocável, tá? Ele chorou abrindo o coração para o elenco e até para outros convidados que tinham no programa, sobre o desejo que ele tinha de se casar, né? Que ele não conseguia vislumbrar, pelo menos naquela ocasião, uma pessoa na qual ele pudesse conversar sobre todo e qualquer assunto, uma pessoa confiável. Enfim, fez todo mundo chorar, obviamente, né? Ele também apresentou o jornal local de verdade como um âncora estagiário. E para ele apresentar esse programa, ele ficou super nervoso. E também protagonizou diversos momentos hilários, tentando cumprir as missões bizarras dos convidados, porque realmente esse programa é muito inusitado mesmo. Então, gente, é essencial para você ver aqui o Nu real sem filtros. Inclusive, tem um programa, gente, que ele simplesmente se machuca ao jogar uma bola pra cima e a bola caiu exatamente lá. Eu fiquei com muita pena dele, tá? Porque a gente vê real quanto doeu, né? Porque ele fica em posição fetal ali, sofrendo, e os outros atores ficam lá com muita dó dele, né? E ficam tentando tampar ele ali da câmera, né? Tentando proteger ele daquele momento super louco, né? Imprevisível, mas tudo bem. Mas assim, eu que sou mulher, que não sei como é essa dor, eu consegui sentir um pouco dessa dor através da tela. Realmente deve ter doído bastante. Deve ter colocado um pouquinho de gelo depois. Mas assim, gente, foi babado. Rolou um omelete ali, entendeu? Bom, galera, eu tô aqui num outro momento para poder mostrar para vocês um bônus que é o Astro Stress Things. Esse, com certeza, é um programa dos meninos do Astro, super engraçado. Esse quadro, na verdade, ficou famoso por colocar os integrantes para recriar cenas icônicas, testar habilidades de concentração. Enfim, eles fazem diversas competições ali entre eles mesmos e sempre em umas situações muito engraçadas. E teve um episódio específico que foi hilário, que envolvia os meninos ficarem enchendo uma bola e esvaziando uma bola para poder arrumar copinhos de plástico. E, enfim, gente, o Nunu tava visivelmente muito estressado com aquela situação. Porque ele tava ali desesperado, ajeitando o troço pra ficar tudo bonitinho. E os outros meninos simplesmente derrubavam tudo, eram totalmente desajeitados. Então você vê o quanto o Dudu realmente fica estressado com essa brincadeira. Porque é muito dele, né? Ele é muito perfeccionista. Então, quando eles estavam quase conseguindo fazer o troço lá, que era como se fosse uma pirâmide feita com os copinhos de plástico, e vinha alguém e derrubava, gente, o olhar de julgamento, né? Aquele olhar tipo, tô massacrando vocês porque vocês são uns imbecis e não conseguem fazer uma coisa simples como essa. É literalmente isso que ele tá falando com aquele olhar, sabe? Gente, tadinho de Nunu. Ao mesmo tempo que eu acho engraçado, eu também fico com pena, porque eu sei, Nunu, eu super te entendo, eu também sou perfeccionista, é um inferno.
Bom, gente, não existem só esses 10 programas que Nunu fez, tá? Se for parar pra analisar todos os programas que ele já participou na vida, ele já participou mais de 90 programas. Então, obviamente, desses 90 programas que ele participou, ele sozinho, ele com Astro, eu tive que fazer toda essa busca, toda essa peneira pra poder chegar a esse ranking de 10 programas. E, Reijane, eu espero que você tenha gostado dessas escolhas que eu fiz. Não sei se você viu todos esses programas, mas assim, esses episódios aqui eu já tinha assistido, tá? Eu mesmo não assisti os 90 programas, claro que não, mas eu já assisti bastante coisa, tá, gente? Porque assim, a gente acaba vendo uma coisa ou outra no YouTube, né? Acho que a maioria desses programas está disponível mesmo no YouTube, né? Então, nem precisa ficar catando muito nos streamings da vida, né? Mas assim, Nunu sempre muito incrível, muito engraçado, muito gentil, muito educado, muito brincalhão. Ele passa uma vibe tão gostosa que a gente quer ver ele sempre. É uma coisa meio que viciante, né? Você fica viciado naquele jeitinho fofo dele, né? Porque é muito único. Bom, gente, é isso. Chega de falar bem de Tchau Nu, né? Porque eu tô falando bem de Tchau Nu aqui é meia hora, que já nem sei quanto tempo tem. Espero que você tenha gostado. Reijane, eu quero saber aqui de vocês o que vocês acharam desse vídeo, tá? E já sabe, se quiser escolher algum tema aí específico, a gente tá aqui aguardando os pedidos, tá? Pix de qualquer valor, não se esqueçam, tá? Vou ficando por aqui. Um beijinho e tchau, tchau.